Então, o projeto que vos trago esta semana é mais um DIY de 2 quadros decorativos que fiz cá para casa, reaproveitando 2 telas que estavam por aqui perdidas. Peço-vos desculpa de não mostrar de início os materiais utilizados, mas vão conseguir ver isso ao longo do vídeo. A primeira coisa que fiz foi pintar as 2 telas com uma tinta acrílica que eu tinha aqui também. Os meus projetos são muito de aproveitar muitos materiais que vou tendo por aqui. E, portanto, a primeira coisa que fiz foi isso. Eu penso que vos mostro aqui a tinta que utilizei, uma tinta de interior, e com um rolo. Eu usei um rolo de tipo esponja, lisinho, como se fosse para lacar, para ficar assim com uma textura bem lisinha. Para o primeiro quadro, para a primeira tela, decidi usar a massa de juntas, que já tinha usado no outro projeto, e portanto usei uma espátula e foi basicamente barrar. Peço desculpa que o vídeo nesta parte eu não percebi que ficou desfocado, mas pronto, é muito simples, simplesmente ia barrando portanto, a massa com a espátula. Não quis de todo que ficasse com uma textura muito lisa, queria mesmo que ficasse assim irregular. Depois também vão ver algumas peripécias pelo meio. Então, o que eu quis fazer aqui neste quadro era ter alguma textura, mas que fosse um bocadinho mais direitinha, ou alguma coisa geométrica. Então, como não tenho aquela espátula dentada para fazer essas texturas, então usei um pente. E depois vão ver que há aqui então a tal peripécia que não corre muito bem, porque o que ia acontecendo é que, à medida que eu ia fazendo este formato que estão a ver no vídeo, esta forma, o pente ia levando a massa atrás e, portanto, acabava por deixar muitos grumos, ficou esquisito, portanto, não ficou com o aspecto que eu queria. Depois, outra coisa que aconteceu foi precisamente o facto de, em algumas zonas, a massa não tinha a mesma espessura, portanto, eu não coloquei a mesma quantidade, ou seja, não ficou uniforme. E então o que aconteceu foi que numas zonas as linhas ficavam muito evidentes e noutras quase que não apareciam. E portanto o que fiz foi voltar a barrar sem problema. Essa é quando não conseguimos fazer a primeira vez, isto é uma questão de tentativa e erro, o processo criativo é isto mesmo, tem estas falhas, o que importa é que realmente se consiga remediar e fazer e tentar fazer de uma maneira que fique de acordo com o nosso gosto e que fique bonito. Então, depois de voltar a barrar tudo, para ficar novamente com a textura inicial, com aquele aspecto inicial antes de fazer estes riscos, optei por tentar fazer com um garfo. Isto é mesmo tentativa e erro, portanto, não há que esconder. Eu não me importo nada de mostrar estas partes todas, porque é importante perceberem que os projetos não... Há quem experimente primeiro. Eu, sinceramente, nestes quadros eu fiz tal e qual. O que vocês estão aqui a ver é exatamente aquilo que aconteceu. E depois, na parte de cima, voltei a fazer com o pente, só que fiz só uma vez, portanto, como estão a ver. No meio, depois houve aqui também alguns percalços pelo caminho, porque inicialmente estava a fazer com garfo, depois não gostei do que ficou, como ficou, aliás, depois fiz umas ondas com os dedos, depois também não gostei, então acabei por fazer na mesma com o dedo, mas apenas algumas linhas. E aqui estão a ver o resultado final, já com tudo seco. Aqui uma coisa boa da massa é que depois de seco podem ir tirando algumas partes que não estejam algumas irregularidades.
E agora passei à parte da pintura, portanto, usei restinhos de tintas que já tinha aqui, se podem ver posso-vos mostrar que usei esta no DIY das jarras. E queria assim uma coisa muito suave, sem estar demasiado... algumas partes em que não aparecia tanta tinta, assim, bem suave. Mais uma vez, aqui voltei a ter assim algumas complicações, porque às vezes quando nós temos uma ideia na cabeça e depois aquilo não resulta, ou pensamos que vai resultar, mas afinal aquilo não corre tão bem, mas não tem problema. Então o que é que aconteceu? Eu queria que a parte de cima ficasse com uma tonalidade assim para o dourado, só que assim que comecei a pintar percebi logo que isto não ia resultar, porque o que ficou foi... parecia que eu estava a pintar de amarelo, portanto o dourado perdeu-se muito, não sei se foi pela textura, mas inevitavelmente não resultou, como vê aqui no vídeo. Não tem problema nenhum, volta-se a pintar com tinta branca, começar do zero. E é isto, portanto, resolve-se uma situação que se resolveu rapidamente em minutos. Depois de pintar com o branco, acabei por fazer uma tonalidade mais suave do que estava em baixo e foi isso que fiz, portanto, acabei por... Às vezes o menos é mais, não é? Como se costuma dizer, e sem dúvida que aqui foi o caso. Suavizar resultou muito bem. No segundo quadro, simplesmente fui fazer aquelas famosas pinturas orgânicas, portanto, um formato, uma forma normal, portanto, irregular, sem nenhum padrão geométrico, ou sem nenhuma forma geométrica, aliás. Portanto, fui fazendo conforme me apeteceu na altura e já vos mostro depois o resultado final à frente. Depois, em relação às molduras, sei que não comprei a madeira ideal, eu comprei madeira casquinha, que é muito mais fácil de cortar e mais fácil de trabalhar no fundo, mas sei que não é tão resistente a fungos e etc. Portanto, à umidade. Ainda por cima eu optei por para já não colocar nenhum tipo de tratamento, sei que me vou arrepender mais tarde, mas enfim. Portanto, o que eu fiz foi cortar cada um desses barrotes, dessas ripas, aliás, com um ângulo de 45 graus, para fazer a parte dos cantos. Como veem, utilizei este utensílio. Não cometam o mesmo erro que eu, que é, quando cortam a primeira vez, cortem primeiro a ponta, porque eu esqueci-me dessa parte e depois acabei por invalidar o primeiro corte. Os seguintes eu ia colocando assim ao lado da moldura, ia marcando com o lápis mesmo no limite, para não estar a medir com a fita, porque podia me enganar e assim era mais fácil. E fazia o corte para fora, portanto a medida que vocês estão a medir é aquela que fica encostada à moldura, portanto o corte que fizerem terá sempre que ser maior do que a parte que encostam à moldura. Em relação a colar, usei cola quente, rápido, porque como a parte do lado da moldura da tela é irregular, tinha que ser uma coisa que eu encostasse e conseguisse pressionar e que aquilo ficasse de imediato. E resultou na perfeição. Só aconselho testarem primeiro, antes de colarem bem. Às vezes é preciso lixar um bocadinho mais para ficarem os cantos um bocadinho mais perfeitinhos. Eu não coloquei nada, portanto nota-se que não está um trabalho impecável, mas como podem ver agora no resultado final, não está, acho que ficou bastante agradável.